precisamos, Senhor, da Tua ajuda nesse momento, para que Teu Espírito possa nos conduzir, Senhor, a entender a Tua palavra. Senhor, traz a palavra à Tua igreja. Senhor, que eu possa abrir o coração de cada um que está aqui, para que possa entender o que a Tua palavra quer nos dizer, Senhor. Senhor, nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem Ele conheceu antes, Ele também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que Ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que Ele predestinou, a esses também os chamou. E os que Ele chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também Ele glorificou. Até aí, irmãos. Irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos começar a expor os decretos de Deus. E, irmãos, para que nós venhamos entender quem é Deus, devemos estudar e saber quem é Deus, para que nós possamos apresentar um culto digno a Ele, porque nós podemos formar um Deus em nossa mente e achar que Deus é da forma que eu penso, achar que Deus pode fazer o que eu quero, mas Deus não é assim, irmãos. Nós só vamos poder entender quem é Deus quando pararmos para estudar quem é Deus. Estudar pelos seus atributos, estudar pelos seus decretos, para sabermos como nos apresentar diante dele. E hoje, irmãos, vamos falar um pouco dos decretos de Deus. Essa palavra que acabamos de ler, aqui nos diz algo fundamental. Para quem Ele conheceu, antes também Ele predestinou. Essa palavra predestinar, irmãos, é ordenar algo antes mesmo que aconteça. Antes de ser criado, antes de ser pensado, Deus já predestinou algo para ser feito. Ele já deu uma ordem, Ele já decretou. O decreto nada mais é do que uma ordem, um plano de Deus. Então, Ele já decretou tudo, Ele já predestinou tudo, está tudo feito, irmãos. E nós devemos entender isso, que Deus tem o seu plano. Deus não é um Deus que nós devemos achar que Ele é assim, que Ele faz assim, que eu posso botar Deus na parede e pedir as coisas. Não, irmãos, Deus não é este Deus que nós imaginamos. Um Deus Papai Noel, um Deus que Ele aceita qualquer coisa porque Ele conhece o meu coração. Não, de maneira nenhuma. Deus é soberano, irmãos. Deus tem todo o poder em suas mãos. Você pode olhar para este mundo e dizer que Deus perdeu o controle. Deus está desesperado lá, tentando ajeitar as coisas. Não, está tudo no controle de Deus, porque Ele já decretou, irmãos. Tudo que está acontecendo sobre a face da terra está decretado por Deus. Isso já foi planejado por Deus. E isso agora é só o cumprimento das coisas. Está se cumprindo o plano de Deus. O decreto de Deus, irmãos, quer dizer, decreto de Deus são os seus planos e desígnios pré-estabelecidos, perfeitos e imutáveis, por meio dos quais Ele dirige soberanamente a história e realiza sua vontade soberana em todo o universo, atingindo assim seus propósitos santos. Então, irmãos, Deus pré-estabeleceu todas as coisas. Deus já tem o seu plano, irmãos. Ninguém vai poder mudar o plano de Deus. Ninguém vai poder fazer algo melhor, estabelecer algo melhor
Israel. Não, irmãos. Deus, antes da fundação do mundo, Deus já tinha decretado. Deus já tinha decretado, antes de tudo ser feito. Você acha que o que está acontecendo na face desta terra pega Deus de surpresa? Você acha que um crime hediondo de grande gravidade acontece, pega Deus de surpresa? Você acha que um político que passa a mão ali no dinheiro que é para crianças, que é para famílias carentes, pega Deus de surpresa? Não. Deus já sabe de tudo, irmãos, que vai acontecer. E cada um desses que deixa o pecado vir sobre ele e financia o pecado, esses serão julgados de acordo com aquilo que eles fizeram. Eles estão sob o plano de Deus, mas eles têm, irmãos, vamos dizer, o livre-arbítrio de fazer o que eles querem. E Deus irá julgar cada um deles. Isso requer também para nós. Deus decretou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha escolhido. Você está no plano de Deus. Mas só, irmãos, nós vamos estudar isso lá para frente, que nós somos culpados pelos nossos atos. Mesmo que Deus estabeleceu o plano sobre a sua vida, você é culpado pelos seus atos. E mesmo que Deus tenha o seu plano santo, um plano imutável, e você comete algo errado, Deus não é culpado disso. A culpa é sobre você. Nós vamos estudar sobre isso. Então, irmãos, nós vemos aqui que o decreto de Deus são os seus planos e desígnios pré-estabelecidos, perfeitos e imutáveis. Quer dizer, perfeito que não tem falha. O plano de Deus não tem falha, não tem erros. Não, o plano de Deus não muda. Não, hoje está isso, amanhã está aquilo. Não, é imutável. Não volta atrás. Por meio dos quais Ele dirige soberanamente a história e realiza a sua vontade soberana. Nós devemos entender, irmãos, que servimos um Deus que é soberano, irmãos. Ele não precisa de nós, irmãos. Ao contrário, nós necessitamos dele. Somos carentes dele, somos necessitados dele. Mas ele é soberano e não precisa de ninguém para existir. Ele não precisa de nada para existir, ele não precisa de adoração, não. Ele é autossuficiente. Nós já estudamos isso aqui pelos atributos de Deus. Ele se sustenta. Quando diz soberano, Ele é acima de todas as coisas, irmãos. Aleluia. Acima de todas as coisas, em todo o universo, atingindo assim seu propósito santo. Então tudo que Deus faz, irmãos, Ele já está estabelecido. Houve um decreto só. Um decreto, antes da fundação do mundo, Deus já tinha decretado o decorrer de toda a humanidade. O que você vê aí na face da terra, irmãos, não pega a Deus de surpresa. Não, Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. E esse decreto de Deus, irmãos, nós vamos ver aqui que esse decreto de Deus não pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar o decreto de Deus. Ninguém. Os decretos de Deus não são impossíveis de ser frustrados. Ninguém pode fazer Deus voltar atrás. Ninguém pode frustrar o que Deus já designou. Ninguém. E nós vemos isso, irmãos, em Jó, capítulo 23. Jó 23, versículo 13 e 14. Olha o que Jó diz. Jó 23, 13 e 14. Mas ele está resoluto. E quem pode demovê-lo? E o que sua alma deseja, isto ele fará, porque ele realiza aquilo que está designado para mim, e muitas tais coisas estão com ele. Olha o que Jó fala
do decreto de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus, ó, mas ele está resoluto. Resoluto quer dizer forte, firme, quer dizer, ó, você está ali, ó, inclinado para fazer aquilo. Ninguém pode te fazer você voltar atrás, ó. Ele está resoluto. E quem pode demovê-lo? Quem pode fazer Deus voltar atrás? Quem pode frustrar o plano de Deus? Ó? E o que a sua alma deseja, isto ele fará. Olha o que Jó disse. Então, porque ele realiza aquilo que está designado. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, irmãos. Está tudo pré-ordenado já. Está tudo já no controle de Deus. Controle santo, perfeito, algo que não volta atrás. Então, irmãos, nós devemos nos alegrar por isso, porque temos, irmãos, um decreto sobre nós que nos leva para a salvação eterna, e ninguém pode frustrar isso, ninguém pode remover isso. Nós vamos estudar isso mais para frente. Nós, quando nos deparamos com os decretos de Deus, nós devemos nos alegrar e saber que o plano de Deus é perfeito e ninguém pode remover, irmãos. E nós fazemos parte deste plano, irmãos. Você acha que você está aqui à toa porque você quis ser crente, quis adorar a Deus, porque você gosta da palavra de Deus? É por isso que você está aqui? Não. Você foi ordenado antes da fundação do mundo, para que chegasse um certo dia você cresce na palavra dele. Isso é ordem de Deus, decreto de Deus, plano salvador de Deus. Em Jó 42, versículo 2, Jó diz, ó: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Olha, Jó, quando contempla a Deus, Jó abre a boca e diz, ó: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento lhe pode ser impedido. Quem pode impedir a Deus? Quem pode frustrar a Deus? Quem pode ir de encontro à sua igreja? Pois é algo que Deus estabeleceu, que Deus ordenou, Deus decretou. Quem pode? O diabo pode frustrar os planos de Deus? O diabo pode barrar o decreto de Deus, a qual ele já estabeleceu, pré-estabeleceu, designou o seu plano? Claro que o diabo pode vir de encontro e acabar com os planos de Deus. Não tem como, irmãos. Não tem como. Olha, Jó diz, ó, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Nenhum pensamento de Deus pode ser impedido. Então, quando nós nos deparamos com isso, irmão, nós começamos a entender quem é Deus. E isso é bom a igreja estudar, porque a igreja se apresenta diante do Senhor sabendo quem é Ele. Eu não posso vir aqui e dizer, ó, Deus, eu quero carro. Deus, eu estou aqui porque eu quero uma porta de trabalho. Eu não entendo, não sei quem é Deus. Eu não tenho nem imaginação de quem é Deus. Mas eu entendendo que este Deus é um Deus que ninguém frustra os seus propósitos, é um Deus que já estabeleceu tudo, eu vou me apresentar como quebrantado, humilde diante do Senhor, sabendo que eu estou diante de um Deus que é soberano, que pode todas as coisas, que o seu plano não pode ser frustrado, que o que Ele quer, Ele faz. Eu vou me apresentar sabendo quem é Deus, e eu tenho que trazer algo a Deus sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele é poderoso. Porque hoje nós vemos muitos enganos nas igrejas, pessoas se desviando, muitos exemplos mal na igreja, porque não conhece a Deus, não sabe quem é este Deus. Não, é um Deus que eu vou lá, o brilho me dá algo, eu boto na parede, eu decreto a minha vitória. Como você pode decretar a sua vitória? Como você pode botar Deus na parede? Você pode mudar o plano de Deus? Como diz a sua palavra,
os seus pensamentos não podem ser frustrados. O que Ele quer, Ele faz. Como eu posso decretar a minha vitória? Como nós vemos isso em muitas igrejas. Decreta a sua vitória. Fale. Você tem que dar palavras positivas. Isso vai mudar o plano de Deus, o decreto. Não, irmãos. Nós estamos sendo, irmãos, ignorantes. Chegar diante de um Deus poderoso e fazer Deus fazer a nossa vontade. Como pode isso? Eu acho que é o contrário. Nós devemos fazer a vontade dele. Quando nós nos deparamos e enxergamos quem é ele, nós caímos no pé dele, dizendo: Senhor, diz o que eu tenho que fazer. Foi o que Saulo fez quando se deparou com a glória do Senhor. Senhor, diz o que eu tenho que fazer. Fala, Senhor, o que eu tenho que fazer. Aquele homem que era um homem bruto, um homem que fazia de tudo para matar os irmãos, mas quando a glória do Senhor chegou ali sobre ele caiu de joelhos e disse: Senhor, o que eu tenho que fazer? Glória a Deus. É esse intuito que nós devemos ter diante deste Deus, sabendo que Ele é poderoso, sabendo que Ele já decretou todas as coisas, está tudo sob o seu controle, seu domínio, e nós entendemos quem é Ele e nós se prostramos e adoramos. Isaías 43, versículo 13, irmãos. Glória a Deus. Sim, antes que o dia existisse, eu sou, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem me impedirá? Olha, irmãos, olha o que Isaías diz. Sim, antes que o dia existisse, eu sou. Eu sou. Antes que o dia existisse, eu sou, e não há ninguém que possa livrar de minha mão. E eu irei operar, e quem me impedirá? Quem me impedirá? Este é Deus, irmãos. Este é o Deus que você adora. Um Deus que ninguém pode se livrar da mão dele. Um Deus que opera. Quem pode impedir este Deus? Quem pode barrar este Deus? Ninguém, irmãos. Nós, quando nos deparamos com isso, nós nos alegramos. Isaías 46, 10. Olha o que Isaías diz, irmãos. Isaías 46, 10. Declarando o fim desde o princípio, e desde os tempos antigos as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: o meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Antes de tudo existir, Deus já tinha declarado tudo. O decreto de Deus. Antes de tudo, declarando o fim desde o princípio. Ele fez tudo, do fim até o princípio, antes de existir tudo. E desde os tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas. Antes de ser tudo feito, Deus já tinha declarado o começo e o fim, dizendo: o meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. É este Deus, irmãos, que as igrejas precisam entender. Este Deus, eles têm que conhecer este Deus, para apresentar à igreja o Deus soberano, o Deus poderoso, que está sentado ao seu trono, que tudo pode, e ninguém pode frustrar. Quando ele levanta a mão, quem pode baixar a mão de Deus? Ninguém, irmãos. E quando nós conhecemos este Deus, irmãos, nós se achegamos a Ele com reverência, sabendo que Ele é poderoso. Nós nos achegamos a Ele em oração, sabendo que Deus contempla a nossa oração, e ninguém pode agir a resposta das nossas orações. Ninguém pode frustrar as nossas respostas, as nossas súplicas a Deus. A resposta que Deus dá à nossa oração, quem pode frustrar? O diabo vai frustrar? Você viu Daniel, estava na cova dos leões, sabia? Sem possibilidade de mais nada. Todo mundo já achando que ele ia morrer, o leão já comeu lá. Mas o que foi que Deus fez? Mandou um anjo e tapou a boca do leão. Glória a Deus. Tapou a boca.
mandou só um anjo lá, que tapou, salvou o seu santo. Algo que para muitos é impossível, mas para Deus, o que é impossível? O que é impossível para Deus? Cedraque, Mesaque, Abednego. E sim, se Deus quiser, pode nos livrar de você, rei, e da fornalha. E aquele homem se irrita de uma forma tão grande, lança o servo dentro da fornalha. Mas ao chegar lá, Deus já estava lá com eles. Deus já estava lá esperando, irmãos. E o fogo não tocou nem um fio de cabelo. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós seguimos. Nem um fio de cabelo foi queimado. Porque a soberania de Deus operou ali, irmãos. E Ele ordena até o fogo. Até o fogo não pode fazer nada diante de Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando nós dobrarmos o nosso joelho, devemos saber quem é Deus. Porque quando você sabe, irmãos, você vai pedir já sabendo que vai dar, já sabendo que Ele vai derramar a graça. Porque nós sabemos do poder dEle, sabemos da soberania dEle, sabemos que Ele já decretou todas as coisas, e tudo que está aí sobre este mundo está sob o controle dEle. E nada, irmãos, nada pode frustrar a Deus, nada pode impedir o agir de Deus. Então, quando nós dobrarmos nosso joelho, devemos dobrar o joelho sabendo a quem nós estamos se apresentando, sabendo que Ele é soberano, que Ele é Senhor, sabendo que Ele é Senhor dos exércitos. E quando nós temos esse entendimento, irmãos, nós não ficamos assim: será que Deus vai resolver? Será que Deus vai me ouvir? Não, irmãos, nós se apresentamos diante do Todo-Poderoso, e que tudo pode, e nada pode frustrar a Deus, nada. Então, se nós não tivermos esse entendimento, não sei se eu vou lá, não sei se eu vou orar, será que Deus vai me ouvir? Os decretos de Deus sobrepõem-se às providências do homem. Os decretos de Deus sobrepõem os propósitos humanos. O homem. Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35. E todos os habitantes da terra são considerados como nada, e Ele faz conforme a sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe: o que faz tu? Os decretos de Deus sobrepõem os propósitos humanos. Aqui queremos dizer que os homens não podem fazer nada diante do decreto de Deus, diante daquilo que Ele já decretou antes da fundação do mundo. Ninguém pode fazer nada. Olha o que Daniel diz, Daniel 4, 35. E todos os habitantes da terra são considerados como nada. Você vê tanta gente sobre esta terra, milhares e milhares, mas para Deus, esses milhares de milhares são como nada, nada, considerados como nada, e Ele faz conforme a sua vontade. E não é só aqui não, irmãos, no exército do céu, entre os anjos, arcanjos, querubins, e entre os habitantes da terra, Ele manda em tudo está sob o controle dEle, irmãos. Tudo está debaixo da mão de Deus, e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão. Ninguém pode paralisar a sua mão. Veja o poder de Deus, veja o Deus que você dobra o seu joelho e adora. É um Deus que ninguém pode paralisar a sua mão. Alguém vai barrar a bênção de Deus sobre a sua vida? Quem pode? Se Deus quer abençoar, quem pode amaldiçoar? Balaão tentou. Balaão, sendo financiado por Balaque, tentou amaldiçoar o povo de Deus. E ali, quando ele abria a boca para amaldiçoar, ele abençoava. Quando ele abria a boca para amaldiçoar,
ó, ele abençoava. E Balaque disse: rapaz, eu estou te pagando para tu abençoar. Eu estou te pagando para tu amaldiçoar, rapaz. Mas o que ele diz? Ó, o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. O que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Balaão sabia disso, mas ele foi por causa do dinheiro. Perdendo dinheiro, foi tentar amaldiçoar o povo de Deus. A igreja do Senhor está abençoada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E quem pode amaldiçoar a igreja do Senhor? Quem pode amaldiçoar o povo de Deus? Quando Daniel disse que todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade, o exército do céu, os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a mão de Deus. Ou dizer: o que tu fez? O que faz tu? O que você fez? Alguém pode questionar a Deus? Ninguém, irmãos. Este é o Deus, irmãos, que nós servimos, irmãos. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, 21, irmãos. Glória a Deus. Aqui diz, irmãos: há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Glória a Deus. Você tem desígnios no seu coração, você tem vontade no seu coração, você tem desejo no seu coração, mas a palavra diz, ó, porém o conselho do Senhor permanecerá, irmãos. Permanecerá. Não é o que você quer. Você serve a um Deus santo, a um Deus que tudo pode, a um Deus que já decretou todas as coisas, está tudo sob seu controle, mas você pode ter desejos no seu coração, você pode ter paixões no seu coração, mas a palavra de Deus diz, ó, porém o conselho do Senhor que vai prevalecer, não é o seu marido. Você serve a um Deus completamente, sua vida agora é do Senhor, e quem tem que prevalecer sobre o desígnio no seu coração é a vontade de Deus, é o conselho de Deus, é o desígnio, a direção de Deus. Esse sim tem que prevalecer, irmãos. Esse sim tem que prevalecer. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2,13. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera em nós, irmãos, ó, tanto o querer, tanto o efetuar, segundo a sua vontade. A vontade do servo de Deus, irmãos, já está decretada, irmãos. E ninguém pode frustrar. A sua vontade, o seu desejo não pode frustrar. Porque é Deus que lhe comanda, irmãos, ó, o seu querer e o seu efetuar. Ó, é Deus que direciona. Porque segundo a boa vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? Seu decreto. Segundo o decreto de Deus, nós somos operados, somos conduzidos, ó, ao querer e o efetuar. É a vontade de lá de cima, irmãos. É de lá que vem a nossa direção. E a vida do crente, irmãos, tem que estar direcionado acima. Não é aqui mais. Se nós morremos e ressuscitamos com Cristo, ó, nós devemos olhar para o alto, onde está sentado o Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. O mundo vai te odiar, o mundo vai de encontro a você, o mundo vai falar algo que pode lhe ofender, pode se botar para baixo, mas, irmãos, nós ressuscitamos com Cristo, então nós olhamos para o alto, aonde o Senhor está sentado. É de lá que nós devemos olhar, não é mais para aqui, não é mais isso aqui, irmãos. Então o operar, o efetuar é de Deus, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, irmãos. Os decretos de Deus é perfeito e não sofre alteração.
Os decretos do Senhor é perfeito e não sofre alteração. 1 Samuel capítulo 15, versículo 19. 1 Samuel 15, 19. Glória a Deus. 29, irmãos. 15, 29. E ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. E ademais, a força de Israel, Deus, não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Os decretos de Deus, irmãos, é perfeito e não sofre alteração. O que Deus quer dizer? O que Ele decretou, o que Ele já estabeleceu antes da fundação do mundo, não sofre alteração, não sofre variação. Deus já decretou, não diz, eu esqueci daquilo, e era que eu fazia aquilo ali, eu vou voltar atrás. Não, irmãos, Deus não é homem para que minta. O que Ele já estabeleceu já está estabelecido, e Ele não pode se arrepender, pois Ele não é homem para que se arrependa. Então tudo que Deus fez é perfeito, não sofre erros, não tem variação, não tem voltar atrás. Não, tudo que Ele já fez, já decretou, é perfeito. Com Ele é perfeito. Salmos capítulo 33, versículo 11. Salmos 33, 11. Glória a Deus. O conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos de seu coração para toda a eternidade. O que quer nos dizer que o que Deus já fez está feito, não sofre alteração, não volta atrás, porque o conselho do Senhor permanece para sempre. O que Ele já decretou lá antes da fundação do mundo irá permanecer para sempre, e os pensamentos de seu coração para todas as gerações. Não muda, não muda. Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Números 23, 19. Aqui achei. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele algo e não o faria? Ou falaria e não cumpriria? Irmãos, nós somos pessoas que variam de pensamento. Muitas vezes nós achamos algo, pensamos algo, mas outro dia nós levantamos e aquilo ali não vai ser bom, eu vou ter que mudar isso, eu não gostei daquilo. A gente tem variação, irmãos. Às vezes a gente fala uma coisa, volta atrás. Às vezes a gente se direciona a fazer algo e volta atrás, se arrepende. Mas a palavra de Deus diz que Deus não é assim, irmãos. O que Ele fez está feito e não volta mais atrás. Porque, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria algo e não faria. Será que Deus faz algo e volta atrás? Não tem como, irmãos. Não? Ou falaria e não cumpriria? Então tudo que Ele fez é perfeito, é santo. Tudo que Ele fez, irmãos, está certo, não tem nenhum erro, não tem nada que possa manchar, nada que possa sujar. Não, é limpo, é claro, é perfeito. Hebreus capítulo 6, versículo 17 e o 18. Hebreus 6, 17 e 18.
E assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu conselho, confirmou com juramento para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação, nos que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Hebreus nos diz, irmãos, que pela imutabilidade de Deus, ao fato de Deus não mentir, nós temos uma herança garantida. Nós temos algo nos esperando, na garantia, na esperança de Cristo Jesus. Isto que Ele fez conosco, Ele nos mostrou a sua abundantemente aos herdeiros, a promessa da imutabilidade do seu conselho. Então, o que Deus fez lá antes da fundação do mundo não volta atrás, e nós temos a esperança nesta garantia do decreto de Deus, do que Deus já estabeleceu. Nós descansamos no nosso coração nesta esperança. Glória a Deus. E Ele nos mostra isso, irmãos, através de Sua palavra. Que Deus não mente, Deus não volta atrás, e nós temos essa segurança, não em nós mesmos, mas na promessa dEle, irmãos. Glória a Deus. Na promessa dEle, a qual Ele decretou antes da fundação do mundo. Um decreto que não pode voltar atrás. Irmãos, agora vamos entender. Deus já decretou todas as coisas. A mente dos irmãos pode estar aí pensando: e para que nós oramos? Se Deus já fez tudo, se já está tudo estabelecido, para que vamos orar? Irmãos, até as nossas orações foi estabelecido no plano de Deus, irmãos. Você não ora à toa, você não busca a Deus à toa, não, irmãos. Isso já foi estabelecido pelo próprio Deus. Quando você dobra o seu joelho, Deus já sabe, irmãos. Deus já tinha decretado esse momento de você conversar com Ele, de você se chegar diante dEle. Até as suas orações estão decretadas por Deus. Aliás, deve-se lembrar que a oração do crente não tem força para alterar os planos de Deus. Nós não, como se fala ao contrário aí, nós não temos como barrar o decreto de Deus. Nós não temos como dizer: para com isso. A nossa oração não é eficaz para mudar o plano de Deus, irmãos. Então, o que nós vamos fazer? Então, o que nós fazemos é inútil. Se Deus já decretou tudo, e as minhas orações não vão servir de nada, o que eu tenho que fazer? Mas, irmãos, Êxodo capítulo 32, versículo 9 ao 14, aqui nos mostra algo. Moisés falando com Deus, Êxodo 32, versículo 9 ao 14. E o Senhor disse a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso, agora deixa-me só, para que a minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. E vejam o que Moisés fez, mesmo sabendo de todas as coisas, sabendo que Deus é poderoso, que Deus não volta atrás. Veja o que Moisés fez, e suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus, dizendo: Senhor, por que a tua ira se acendeu contra o teu povo, que te tiraste da terra do Egito com grande poder e com a mão forte? Porque falaria aos egípcios e diziam: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra.
desviar-te da tua ardente ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Olha o que Moisés fala. Diz: Senhor, tu tiraste esse povo do Egito com tua mão forte, com todo o teu poder, para matar este povo aqui? E o que os egípcios vão dizer? Deus tirou daqui para matar aquele povo lá no deserto. Olha o que Deus fez. Que plano de Deus foi esse? Moisés começa a interceder, irmãos. Moisés começa a conversar com Deus a favor do povo. E o povo era um povo obstinado, um povo de dura cerviz, um povo que era desobediente. Mas Moisés começa a pedir, mesmo sabendo que Deus não se arrepende, mesmo sabendo que Deus não faz nada e não deixa de cumprir. E Moisés clama, começa a clamar: lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, aos quais jurastes por ti mesmo, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e toda esta terra de que falei, darei a vós, vossa semente, e eles a herdarão para sempre. E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao povo. Olha o que aconteceu com as petições de Moisés. O Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao povo. Você acha que Deus se arrependeu? Você acha que Deus voltou atrás do seu plano? Aqui nós podemos ter uma ideia que Deus deixou de derramar sua ira sobre aquele povo. Deus se arrependeu do que iria fazer. Mas, irmãos, não, irmãos. Deus não se arrepende. A palavra de Deus não é mentirosa. Ele não volta atrás. Isto que aconteceu, irmão, já estava planejado no plano de Deus. Esta intercessão de Moisés já estava decretado antes mesmo da fundação do mundo, irmãos. E este fato que iria acontecer no deserto, Deus já tinha estabelecido tudo. Deus não se arrependeu. Não, ali só os planos de Deus. Só os planos de Deus que foi executado ali naquele momento. A intercessão de Moisés, a ira de Deus se acende, e Moisés chega lá e intercede. Isso já estava decretado, irmãos. Isso já estava ordenado, pré-ordenado por Deus a acontecer. Então, irmãos, isso nos leva a entender o quê? Que até as nossas orações Deus já estabeleceu, irmãos. Quando você intercede por uma pessoa, quando você dobra os seus joelhos, quando você procura comunhão com Deus, isso já está estabelecido por Deus. Isso não é novidade para Deus. Deus não fica com novidade sabendo que você vai orar por fulano. Não, isso já está estabelecido. Não pega Deus de surpresa. Deus já sabe, antes mesmo de acontecer. Devemos ser entendidos no sentido de que a aparente mudança no desejo do Senhor já está fixado em seus planos pré-estabelecidos, sendo a própria oração parte integrante deste plano. A oração de Moisés aqui já estava integrada no plano de Deus. Esta intercessão de Moisés não pegou Deus de surpresa. Moisés está orando pelo povo? Não, Deus já sabia que isso ia acontecer, porque ele já tinha estabelecido lá, antes da fundação do mundo, ele já tinha decretado, ele já tinha ordenado tudo o que iria acontecer, irmãos. Irmãos, nós devemos entender quem é Deus, irmãos. Deus não é o que a gente pensa, não, irmãos. Nós imaginamos um Deus na nossa mente. Toda a nossa juventude, toda a nossa infância, nós fomos apresentados a deuses. Deus que faz isso, Deus que faz aquilo, Deus que se você der isso, Deus vai te dar aquilo. Toda a nossa infância, nossa juventude, fomos apresentados a falsos deuses. E a imagem de um Deus que ele se amolda à sua vontade. Toda a nossa vida fomos apresentados a isso. Mas, irmãos,
nós temos o privilégio de conhecer quem é Deus. Para quê? Porque eu tenho que conhecer quem é Deus, para que eu não venha apresentar um sacrifício de Caim, para que eu não venha trazer a igreja do Senhor um sacrifício de Caim. Você viu ali, Abel e Caim apresentou o sacrifício, mas só que Caim não tinha um coração reto com Deus, irmãos. Ele não tinha um coração reto com Deus, então ele foi ali de qualquer jeito. Deus não olhou para sacrifício, do que foi que deu. Não, Deus estava olhando lá dentro, o coração de Caim não era reto com Deus. O de Abel tinha comunhão com Deus. Por isso que ele se preocupou em tirar as primícias das ovelhas para dar a Deus, porque o coração está ligado com Deus, irmãos. Então a gente tem que compreender quem é Deus, para que a gente possa apresentar algo glorioso, algo bom diante de Deus. Quando eu conheço a Deus, eu não vou me apresentar de qualquer jeito, eu não vou orar de qualquer jeito, não. Eu vou me prostrar diante de um Deus que é santo, santo, santo. E eu vou me comportar em santidade diante dele. Eu não vou fazer o que eu fazia antes. Eu não me prostrava diante de imagens de qualquer jeito, sem reverência. Porque ali para mim era qualquer coisa. Eu estava precisando de algo, então eu ia diante dele e pedia algo. Mas para mim não sabia quem era, quem não era. Mas hoje, irmãos, eu conheço o verdadeiro Deus. Então eu tenho que me chegar diante dele, sabendo quem é ele, sabendo Deus que me salvou, sabendo Deus que me colocou na sua graça, sabendo Deus que estabeleceu minha salvação antes da fundação do mundo. Eu já estava no plano dele, até chegar aquele dia certo de ele me despertar, abrir os meus olhos. Mas tudo isso, toda a vida que passei, estava estabelecido nos decretos de Deus. Tudo isso, até chegar o dia que Deus, vem, larga tudo e vamos. Então, irmãos, nada é à toa não, irmãos. Você está aqui na igreja, não é à toa. Você serve ao Senhor, não é à toa. E sabendo disso, irmãos, é por isso que, mesmo sabendo que Deus já tem tudo planejado, o crente deve orar. Mesmo sabendo, olha o que Moisés fez. Moisés sabia que Deus ia derramar sua ira sobre aquele povo, ia matar todo mundo. Mas mesmo sabendo que Deus é o Deus imutável, Moisés intercedeu para aquele povo. Moisés orou, Moisés pediu a Deus que não derramasse a sua ira sobre aquele povo. Então, mesmo sabendo, irmãos, que tudo está decretado, nós devemos prostrar os nossos joelhos e adorar a este Deus. 2 Samuel capítulo 7, versículo 27 ao 29. Porque tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tem revelado o teu servo, dizendo: edificarei para ti uma casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração fazer esta oração a ti. E agora, o Senhor Deus, tu és aquele Deus, e as tuas palavras são verdadeiras, e tu tens prometido esta bondade ao teu servo. Aqui Deus já tinha estabelecido: edificarei para ti uma casa. Mas o servo do Senhor achou em seu coração em orar, e o teu servo achou no seu coração fazer esta oração a ti. Mesmo sabendo a revelação do que Deus queria fazer, o servo do Senhor abriu seu coração em oração diante de Deus. Então, irmãos, isso nos leva, irmãos, a buscar o Senhor mais e mais na oração, mesmo sabendo que Deus é um Deus que já decretou tudo, que está tudo sob o controle dele. O servo do Senhor deve orar,
deve interceder. Daniel capítulo 9, versículo 2 e 3. No princípio do ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se cumpriram as desolações de Jerusalém. E eu coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplica, com jejum e vestindo pano de saco e cinzas. Quando a revelação de Jeremias veio a Daniel, mostrando toda a desolação de Israel, tudo que acontecia sobre Jerusalém, mesmo assim, Daniel, sabendo do que Deus iria fazer em Jerusalém, ele foi que veio: coloquei a minha face diante do Senhor para buscá-lo com oração e súplica, com jejum e veste saco de pano e cinzas. Mesmo sabendo que Deus iria derramar a sua mão sobre Jerusalém, Daniel se prostrou e orou, irmãos. Daniel se prostrou e pediu a Deus consolação. E o próprio Jesus nos diz, em Mateus 6,6, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, mesmo sabendo, irmãos, os decretos de Deus, que Deus já estabeleceu tudo, a vida do servo de Deus é orar, é pedir a Deus, é suplicar a Deus, mesmo sabendo que tudo foi estabelecido. E essas orações que nós nos colocamos diante de Deus está incluída nos decretos de Deus, está incluída no plano de Deus. Essas passagens mostram as pessoas orando mesmo depois de Deus ter revelado o que já tinha planejado a fazer. Mesmo sabendo, nós vemos aí que o mundo está passando aí por um processo. Isso tudo está na mão de Deus, isso tudo é decretado por Deus, nada está fora da mão de Deus, Ele governa tudo. Nós sabemos o que está acontecendo aí sobre essa humanidade e o que vai vir por essa humanidade, mas mesmo sabendo, irmãos, o que vai acontecer, o nosso papel é orar, o nosso papel é interceder, é suplicar, é pedir a Deus misericórdia, mesmo sabendo que Deus não volta atrás, mesmo sabendo que tudo vai ter que ser feito. Mas o crente, irmãos, deve orar, deve pedir a Deus, porque essas orações já estão estabelecidas na vontade do nosso Deus. Glória a Deus, que Deus nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja Deus.